Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, graça e paz, shalom Adonai, você meu amado irmão, a você minha amada irmã, e está começando mais um podcast Coisa de Crente, aqui direto dos estúdios, até você, até a sua casa, até o seu lar, aonde você estiver, meu irmão, aonde você estiver, minha irmã, seja mais do que bem-vindo. Depois de uma semana, maravilhosa, estamos de volta, levando um pouco da palavra do Senhor, levando aquilo que Deus permitir, aleluia, através da sua palavra, através da revelação do seu Santo Espírito. Esse que vos fala, pastor Arne, e comigo também meu querido, grande amigo, pastor Elzo André, esse homem de Deus também, aleluia, está conosco, irá trazer a palavra desta noite, e eu creio que grande vai ser, aleluia, o mistério, a revelação de Deus para as nossas vidas. Se prepara, crente, em nome de Jesus aí, aumenta um pouco o rádio, aumenta um pouco o telefone, a televisão, eita, vamos dar glória misturado com aleluia. Mas antes, vamos falar com Deus, vamos orar, vamos entregar tudo o que vai acontecer nesta noite na presença do Senhor. Vamos aprender mais dele. Então eu te convido a você fechar os teus olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus, porque Ele é misericordioso, amém? Senhor Deus amado, querido, em nome de Jesus, meu Pai, nós oramos a Ti e clamamos porque cremos no poder que há no sangue de Jesus. Senhor, toma frente, meu Pai, a direção, a primazia, faz conforme o Teu querer, faz conforme a Tua vontade. Aonde existe um homem de Deus, uma mulher de Deus, meu Pai, nos acompanhando, aleluia, que o Senhor possa verdadeiramente falar aos seus corações, que possamos ser instrumento para a honra e glória do Teu nome, meu Pai. Seja conosco, Senhor, abençoa, meu Pai, nesta noite, esta programação, tudo que vai ser dito, tratado, feito e realizado, seja para que o nome de Jesus seja glorificado em nosso meio. Abençoa, Pai, fala conosco, fala com a Tua igreja, pois nós oramos e cremos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, meu querido. Depois de uma oração linda, maravilhosa, aí nós podemos começar, Lembrando, nós estamos ao vivo pelo Facebook e também estamos ao vivo pelo Instagram. Estamos com essa novidade. O pastor aqui está testando um equipamentozinho. Então, você que está em casa através do Instagram, você é nosso convidado em nome de Jesus. Você está sendo convidado a participar. Você pode perguntar, fique à vontade nesta noite, em nome de Jesus. Eita, povo de Deus! Mas antes, eu quero saber como é que o meu querido, amado irmão, pastor Elzo André está. Paz do Senhor, pastor Elzo. A paz do Senhor, pastor Arne. Estou muito bem, diga-se por sinal, principalmente em estar aqui neste ambiente que foi santificado para a glória de Deus. Aleluia. E todos sabem que mesmo quando estamos passando por provas, que entramos em um ambiente santificado, nós recebemos a paz prometida, Eu creio só nisso. em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo dele, alcançamos. E essa é a resposta que eu posso lhe dar. Estou, diga-se por sinal, muito bem, muito feliz, com a paz verdadeira. Amém. Eu fico muito feliz, pastor Elzo, em ter o senhor aqui conosco. E eu sei que sempre eu posso contar. Quando eu peço, o senhor sempre está pronto para ajudar. És um homem de Deus. Amém. Para você que não conhece, o pastor Elzo André, pastor presidente do Ministério Cristão Abraço. Olha que nome lindo. Ministério Cristão Abraço. Por que Abraço, Mas por que, pastor, mesmo esse nome? Abraço. Pastor,
O Arne Ronald. Isso. Eu tive uma experiência há mais de 25 anos atrás, quando eu era obreiro de um ministério, e o meu pastor, quando ele chegou no ministério, ele ficou chateado porque todos os obreiros estavam reunidos no culto profético para saber quem é que ia ser usado no altar, o Senhor revelar. E não nos preocupamos com a portaria, que é a maior pregação, não é no altar, é na portaria. Quem forte. Era aquele homem, né? E o pastor que estava com a revelação de trazer a palavra final, ele ficou na portaria aguardando aqueles obreiros ali na reunião se tocarem. Nisso chegou uma família. Desceu a esposa com os filhos, o pastor na porta, Pai do Senhor, meu pastor, Pai do Senhor, minha filha, Pai do Senhor, meus filhinhos, Pai do Senhor, pastor. Entraram, o varão, o pai de família, fechou o carro e veio de encontro ao pastor. O pastor abriu os braços, ele veio, colocou a cabeça no seu peito, o pastor o abraçou e ele começou a se quebrantar, a chorar. Glória a Deus. E o pastor fez uma pergunta: foi que houve, meu filho? Ele disse: pastor, o senhor não sabe o quanto eu estava precisando desse abraço. Aleluia. Quantas vezes precisamos deste abraço, não de homens, é verdade, mas o Espírito Santo que nos traz a real e verdadeira paz, a paz do Espírito, né? E foi isso que aconteceu, isso marcou muito a minha vida. E quando abrimos o ministério, o Senhor me questionou várias vezes. O nome do ministério é Abraço. Como é o ministério do Senhor? Unidos em quem? Em Cristo. Está conversando, rapaz, a reunião é em Cristo, não tem outra palavra não. É Jesus acima de tudo, acima de todos. E estamos aqui para aquilo que estávamos conversando em off. Eis-nos aqui para realizar uma obra de grande valor, salvação. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso querido pastor Elzo André, e é ele que está convidado hoje, vai trazer uma palavra maravilhosa, um tema muito importante para nós, para a igreja verdadeira. Aí existe igreja falsa, tem muitas, mas para a igreja verdadeira, amém? O tema maravilhoso, e você é nosso convidado para participar, meu querido. Você não pode perder. Chama a tua família, aí chama teu marido, chama teu filho, chama aí, manda para o grupo da igreja, para o pastor, para o círculo de oração, para o povo da igreja, porque hoje nós temos um tema maravilhoso, amém? Aleluia. Com o pastor Elzo André, o tema de hoje é a revelação, revelando o momento do arrebatamento, revelando o momento do arrebatamento. Você não pode perder. Às vezes, sabe, pastor, nós estamos na igreja, e nós sequer sabemos, mas o que é esse arrebatamento? O que é esse ato, né? essa espera da igreja? Pelo que a igreja espera, por quem esperamos, e se esperamos vai acontecer, não vai? Então é muito importante para nós como igreja sabermos o que é realmente esse arrebatamento da igreja. Se é que vai, aí é o Senhor que vai trazer a sua não vou falar a versão, mas aquilo que o Senhor alcançou do Espírito Santo de Deus, amém? Eu quero mandar abraço rapidinho, pastor, aos irmãos que estão entrando agora na nossa live, amém? Deus abençoe. Missionária Libânia Santos, que Deus abençoe, missionária. Ela está dando aqui glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Deus abençoe missionária Libânia, ela tem programa lá na Farol Melodia, é uma bênção, é uma mulher, é uma mulher de Deus, amém? Eu creio. Também nosso querido pastor Geilton, pastor Geilton está em casa assistindo. Deus abençoe, pastor Geilton, em nome de Jesus. Eita, a nossa irmã missionária Liliane, minha esposa, também está assistindo. Deus abençoe. Nosso irmão Max Oliveira, o Max Detlavis, que Deus abençoe, meu querido, aonde você estiver, em nome de Jesus. Eita, é muito forte, aleluia. Lembrando, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook e estamos testando agora o Instagram, amém? É um teste inicial,
tudo para a honra e glória do nosso Deus. Segue a gente, Coisa de Crente AL, Coisa de Crente AL, e vai ser bênção do céu. Amém? Pastor, nós podemos iniciar com o texto? Fique à vontade. Amém. Pastor, o mesmo Espírito que me usa o Senhor. Eita, é forte. Lembrando que, irmão, você que é a primeira vez que assiste o podcast, é sempre um tema diferente que nós trazemos, abordamos, sempre na direção do Espírito Santo. Pastor Elzo André vai trazer um tema maravilhoso, que é a revelação do arrebatamento. Você que tem curiosidade, o que é o arrebatamento? Quando é que vai acontecer? De que forma? Nós sabemos, pastor, que tem de igreja para igreja, de ministério para ministério, muda algumas questões. Mas aí vamos falando com o decorrer do programa. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos para o texto inicial, é o texto base, aleluia, que o nosso pastor Elzo trouxe. Para você que está em casa, o nosso tema vai estar em Mateus capítulo 24, versículo 29. Mateus 24, versículo 29, que diz assim, escute isso. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os corpos celestes serão abalados. Amém, pastor? Amém. Fica à vontade. O senhor fez uma pergunta, um questionamento sobre o arrebatamento. O que significa o arrebatamento? Isso. Arrebatamento, nós sabemos que é retirado à força. Retirado à força. O primeiro homem, nós sabemos que ele foi feito pela mão de Deus. Deus fez todas as coisas com a palavra, mas o primeiro homem foi feito pelas mãos do Altíssimo, do Eterno, né? Tirado e feito do pó da terra. Fala da religiosidade, pó. Religião, né? Barro, a razão do homem, né? Feito do pó da terra. E o Senhor se alegrou com aquela criação, só que aquela criação recebeu o sopro da vida. Sim. Mas que sopro da vida era esta? Do Espírito Santo ou que nós temos quando não conhecemos a Deus, propriamente dito, não é? Quando nós não conhecemos a Deus, nós vivemos segundo a nossa razão, nossa vontade, nós conhecemos até em parte a verdade, porque há informações para os dias de hoje, mas não praticamos como Deus quer que pratiquemos o que Ele quer. Sim, sim. Ser governado pelo Espírito Santo. Era a situação do primeiro homem. Ele recebeu toda a informação, mas ele era carnal. Ele precisava viver uma vida espiritual. E quando ele passou por adversidades, tal qual a esposa dele entrou numa luta ali, né, de ser ludibriada, ela conhecia a verdade, mas não continuou na verdade, que era a obediência ao Deus Altíssimo, né? E quando ela foi contaminada com aquilo, ela se alegrou naquilo, ela partiu quando ele chega, que Deus deixou ele num momento isolado ali, e Deus observando como a mulher trataria com as coisas do Senhor, né? E a gente vê que foi uma situação complicada. Não vamos entrar nesse detalhe, porque não é propício. E o homem se iludiu com aquilo que a mulher disse que era bom, porque ele era carnal ainda. E Deus começou a agir sobre a vida do homem. O homem sai, é expulso, né? O inimigo de nossas almas, ele caiu. O homem não, ele foi expulso. Saiu daquele plano saudável e entrou num plano de dificuldades. Ele começou a envelhecer, ele começou a ter enfermidades, ele conheceu a morte, ele entrou numa dificuldade porque sem Deus, quem somos nós? O senhor acredita que antes da queda, o homem vivia em um estado de graça? Estado de graça. Não havia morte, enfermidade. Eu creio nisso.
como toda obra estava perfeito. Estava perfeito. Era só uma obediência, né? Uma ordenança só. Era um mandamento só. Um mandamento só, né? E pelo tempo a gente vai adiantando certos detalhes para chegar onde queremos. E ele sai do plano de salvação e entra em um plano de vivenciar o que é não obedecer a Deus. Houve dificuldade no lar, já no primórdio com a esposa, depois com os filhos, e ali foi criando uma situação do que é o homem estar na presença do Eterno, como o senhor falou, não havia morte, não havia doença, e entrar em um ambiente que deixa de ser eterno, para ele fazer sua escolha, a bênção ou a maldição, a vida ou a morte, a eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus. Sem Deus. E o Senhor deu essa oportunidade a vários. Alguns, em parte, fizeram a vontade dele. Outras, nem em parte, fizeram a vontade dele. Ele dizia, faça desse jeito. Eles não obedeciam. E isso causava uma dificuldade. Com reis, Saul, com profetas como Eli, com homens fortíssimos com a glória de Deus sobre a vida dele, como Sansão. Várias experiências. E sempre ele botou para mostrar o que é fazer, o que é agradar ao coração de Deus, tal qual Davi, mesmo em meus desmantelamentos que ele provocou, e outro como Saul, Maria e Marta, o ladrão da esquerda e da direita, que a gente sabe que o da esquerda é o bode, na revelação. O da direita é a ovelha. Né? E ele foi dando experiências. O Senhor falou sobre igrejas. Quantos eram os homens que entraram na terra prometida? Foram 12 príncipes. Só Caleb, ele disse, é possível, porque até Josué, se a gente for ler... Sim, é um erro, né, pastor? Já notei isso uma vez. Mas Josué... Não, foi só Caleb. E o Senhor elogia ele depois. Isso. Né? Então, assim, só obedeceu, não obedeceu não, ele entendeu que era possível vencer a guerra contra o gigante. Né? Depois que Arão... Moisés se vestiu de pano de saco, cinza e tal, foi que eles viram ali a situação. Ele não. Josué ficou do lado do certo. Né? Mas vamos lá. Então sempre teve exemplos. Os 12 príncipes, cada um com a seu pensamento, a sua postura, a sua posição, o seu agir, o seu administrar. As 12 tribos, que eles foram criados 12 tribos. As 12 tribos, cada um com a missão. Cada um era bom na flecha, cada um era bom na lança, cada um no louvor, cada um tinha uma função. Os 12 apóstolos, cada um com compromisso diversificado. As 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma com a situação onde o Espírito, ele opera em qualquer placa de igreja. Amém, eu creio. Ele fala ao anjo da igreja. Se o anjo da igreja não atende, quer fazer a vontade dele, acontecem as dificuldades. A igreja está enferma, a igreja está passando por lutas, né? E etc. Pois bem, vamos lá. E o Senhor, ele deu essa alternativa ao homem pelo amor que ele tem ao homem. E Deus amou o mundo. Ele não falou o pastor Warne, o pastor Elzo André. Não, ele disse, e Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu primogênito para salvar todos os que quererem. Os que não creem já estão condenados, serão condenados, né? E o homem começou a ter experiências. Como o homem é limitado, ele começou a usar profetas. O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado.
Ele só derramava o Espírito Santo sobre a vida daqueles que ele queria usar naquele momento. Sim. Inclusive, um profeta, um glorioso profeta, um homem de Deus, ia se equivocar em um levantamento, uma ordenança, Samuel. Porque o homem, na sua razão, eu acho que aqui deve enfeitar a igreja dessa forma. Eu acho que deve botar esse letreiro na igreja dessa forma. Eu acho que deve fazer dessa forma para ganhar vidas, chamar vidas. Espere. Quem é que colocou aqueles animais na arca? O Senhor. Quem é que induziu Noé a fazer a arca, passar aquele tempo todo, 100 anos, salvo engano, 100 anos? Mas vamos lá, eu não estou lembrado do tempo, me passou a memória, estou ficando velho. Então, assim, quanto tempo ele passou para fazer a arca? Que fé é aquela? Porque falamos de Abraão, a fé, e ele se desviou da diretriz e coabitou com Agar, iludido pela mulher. Sim. Induzido pela mulher. Que fé é aquela de Noé? Quem eram aqueles animais? Eu creio que ela, na revelação, indica comportamentos diversos de cada um de nós que chegamos à arca e entramos para ter uma experiência com o quê? Qual o alimento daqueles animais? Interessante, né? Tanto tempo que ficaram ali. Qual o alimento? Carnívoros, herbívoros, pássaros, répteis, e não houve ali aquele contrito entre eles. A palavra é... A palavra, como o senhor disse, pastor. Eu creio. A palavra, ela dá vida. Sim. E quando você mergulha na palavra, você vai alcançando além da letra. E eu vou além. Traz vida e traz o equilíbrio. Você colocar animais que naturalmente são rivais e ali coexistirem perfeitamente, a palavra traz o equilíbrio. Qual a jaula que prendeu aqueles animais dentro da arca? É verdade. São mistérios, sim, né? Sim. E ali o Senhor usa a palavra, eu sou o caminho. Quando ele diz eu sou o caminho, foi a primeira experiência, ele como pai. Uhum. Ele como pai. O Deus vivo se revelando como pai. O pai não quer o mal para o filho, mas o pai corrige aquele que ele ama. Quantos morreram para mostrar que sem Deus nós não alcançamos o que precisamos? Sem obediência a Deus, nós entramos numa dificuldade. E o pai mostrando isso. Uhum. Mas o homem, ele abandonou a atenção ao que Deus queria falar com eles. Não deram ouvidos ao profeta. Sim. Né? E sobre o profeta que eu estava a falar, sobre Samuel, sem tirar da diretriz, Samuel, na razão dele, ia ordenar um que não tinha nada a ver. Mas Deus, ele conhece o coração de cada um. Ele sabe o nosso compromisso com o altar, ou se nós não temos compromisso com o altar. Ele deixa bem à vontade. Quem toma conta da igreja do Senhor, das igrejas, né? Porque é o templo, ele não habita em templo físico, ele habita num coração quebrantado e contrito. Ouça o que o Espírito diz às, plural, às igrejas, né? Que somos nós, o templo de Cristo. Então, assim, ele deu a oportunidade de o homem se redimir diante dele só por uma coisa. Tanto é que quando ele dá a tábua escrita pelo dedo de fogo, ai Jesus, escrita pelo dedo de fogo, o dedo profético, o homem quebrou. O homem, ele qualquer coisa, ele se irrita. O senhor falou em mansidão e calmaria, né? Lucidez. Mas ele, quando viu a idolatria, ele quebrou a tábua. E ele não honrou a Deus.
porque quem deu aquela tábua foi Deus. E a palavra, o primeiro mandamento, honra a Deus sobre todas as coisas, né? E ele saiu, quando ele quebra a tábua, saiu desgovernando-se, né? Sendo administrado pela sua própria ira. Sim. E o segundo mandamento que o Senhor disse que era idêntico, volta a ser um mandamento só, era ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo idêntico, e ao teu próximo, que é idêntico. Voltou a ser um mandamento só. Uhum. E eu vou mais profundo, no meio da tábua tinha o quê? Não matarás. Ele mandou matar em torno de 3.000 irmãos das tribos que estavam idolatrando. Veja que chacina, que o homem mais suave, mais manso, nunca houve antes nem depois dele, era temente e tremente ao nome do Senhor, né? Então assim, foi uma sequência de um homem, ele ter uma experiência com o retorno à casa do Pai. Mas o homem, ele se afasta de ouvir e obedecer à voz do Senhor. Passa 400 anos quando ele desce ao Egito, maldito o homem que desce ao Egito e põe sua confiança em carros, cavaleiros, porque são muitos. E bendito é o homem que coloca sua confiança no Senhor. Desce ao Egito. 400 anos se enganou com o faraó, né? Aí o Senhor continua mostrando que sem Deus nós não somos nada. Se ele ficasse lá no cantinho, Jacó, era para o pessoal de baixo subir para lá, mas é um detalhe à parte, eu não vou entrar nos detalhes, porque vai tirar a diretriz. Aí vai tendo experiências com o Senhor. Volta de novo os 400 anos, já vou adiantar, os 400 anos sem ouvir a voz do Senhor. Os 400 anos do silêncio, né? Silêncios, né? Quando passa os 400 anos, quando fala 400, 40, é tempo de prova, como a arca, 40 anos, 40 dias, 40 anos, 40 dias. Então, assim, aí se apresenta o Filho. Deus se manifesta, e o Verbo se fez carne. Deus se manifesta como homem, carne, sendo o próprio Deus, nasce de um ventre betumado, por dentro e por fora, aí lembra da arca, porque você dentro da arca, você é transformado. Isso. Dentro da arca, você escuta a voz de Deus. Dentro da arca, você tem a oportunidade de deixar o Espírito Santo lhe trazer o que ele quer lhe trazer, lhe revelar o que ele quer lhe revelar. Dentro da arca. E a arca betumada por dentro e por fora, Maria, que é tipo a igreja, o templo que é espiritual, quem está dentro não quer saber do que está fora. Uhum. E quem está fora não sabe o que está acontecendo dentro. Sim. E quem está dentro está sendo transformado pelo Espírito Santo para ser a imagem e semelhança do nosso Mestre, do nosso Redentor, do nosso Salvador. E o que é que acontece? Ele se revela para o homem e começa a fazer operar sinais de maravilhas, né? Mostrar detalhes. Entre os detalhes, quem prega a verdade, ele sofre consequências. Quem fala a verdade, ele sofre consequências. Quem está firmado na rocha, na palavra, ele sofre consequências e graves. Ele mostrou isso como Deus sendo homem. Ele sendo Deus como homem. Tem um momento que os próprios irmãos expulsam ele, não de casa, da cidade. Da cidade. É fácil ele carregar essa cruz? Tem momentos que chega a mãe com os filhos e as pessoas que não tinham ainda tido uma experiência com o Espírito Santo dizem, teu pai e tua mãe. É o que a gente vê hoje, né? Irmãos, né? É, Maria, mãe de Jesus. Maria é a igreja, apontando a igreja que ela dela sai do ventre dela. Profeticamente, né? Profeticamente, né? Aí ele diz, minha mãe, ele se volta, vê Maria e os irmãos e as irmãs, aí se volta, aí diz, minha mãe
meus irmãos, minhas irmãs são esses que fazem a vontade do Senhor. Isso. Como é que eu digo que uma pessoa que tem um desvio de conduta espiritual é filho de Deus, se o Espírito Santo não está nele? Ele é criatura de Deus. Sim, sim. Um alcoólatra, ele precisa se libertar e deixar o Espírito Santo se apossar dele, transformar ele para ser imagem e semelhança. Paulo disse assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas teve um momento que ele disse assim: sejais meus imitadores. Já não era mais ele falando, era Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sejais meus imitadores. Não era mais Paulo falando, porque ele já era semelhança de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, assim, para chegar no arrebatamento, o homem, ele passou por vários processos. Ele conheceu que o Pai, que é o nosso bem, ele conhece Jesus, para Jesus mostrar que o homem carnal, se ele for espiritual, se ele deixar o Espírito Santo usá-lo, ele pode ser transformado e alcançar a misericórdia da salvação. E tem um momento que ele começa a mostrar situações de profecias. Eu já falei, vai ficar gravado aqui no YouTube, não tem como tirar, só se ele lá. São 300. Olha, isso é para todos os pastores, viu? São 332 profecias antes da 333. O resto é para quem quiser ficar. Quem quiser ficar, fique. Onde é que você vai encontrar 333 profecias com a vinda de Cristo? As 332 já aconteceram. Quem quiser, tá no YouTube, quem quiser saber comigo as 332, é só me convidar ou vir ter comigo, que a gente conversa sobre essas 332 e a 333 é a vinda do Senhor. A última. Porque se você for dividir as profecias, em cada profecia, você vai ver que tem várias profecias. Sim, sim. Pode prestar atenção. Né? E o que é que acontece? O Senhor começou a alertar. Só que nesse texto, já chegando ao texto, ele fala o seguinte: o sol fala de quem? Quando ele falou assim, o sol da justiça se escurecerá. Onde é que já viu o sol se escurecer? Só quando há um eclipse. Quando a lua quer tomar a frente dele. Sim. Quando a igreja quer fazer a vontade própria. Quando a igreja não faz a vontade do Senhor. O sol da justiça escurecerá. A igreja não dará a sua luz. Quem é a igreja? A lua. A lua, ela é ministrada pelo sol. Sem o sol, ela não tem claridade. Ela reflete a luz que vem do sol. Que vem do sol. O pastor Arne está até me ajudando aqui, para a glória do Deus vivo que nos usa. E as estrelas, elas cairão. Quem foi que caiu? Já viu profecia que vem do alto, ela cair? Ela vem suave para o profeta. Mas o que nós estamos vendo aqui nos últimos dias, profetas, não de Deus, mas da sua razão ou de outro. Eu vou aproveitar o ensejo, pastor, já que o senhor está falando sobre profetas, muitos profetas, e nós sabemos que nesses últimos anos tem se multiplicado muito essa história de profeta, profetiza, assim, no meio do povo de Deus, no meio das igrejas. Tem muitas polêmicas aí fora, inclusive esse tal agora, né, pastor Mirim, esse jovem aí, que se diz profeta, né, que se diz mensageiro do Senhor. Sabemos que cobra 10 mil reais para pregar 1 hora, onde nós não temos base bíblica nenhuma para isso, nenhuma. Então, assim, eu queria saber essa questão, por que se multiplica tanto esses falsos profetas? Por que Deus tem permitido que isso aconteça? Pastor Arne, é só olhar em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do 1º versículo. Aí o senhor vai ver a apostasia dos últimos dias. Apostasia. E entra nos 333 mistérios para o arrebatamento. A apostasia vai imperar nos últimos dias. O homem, ele se desviará da conduta do Espírito Santo. Sim, sim. Ele viverá conforme a diretriz ou da sua razão, do seu eu,
do seu achôndromo ou na diretriz do inimigo de nossas almas. Como a primeira mulher sofreu as consequências do envolvimento, né? Porque como é que ele vai praticar? Ele veio para matar, roubar e destruir. Como é que ele vai praticar essas três coisas se ele não praticar pelo engano? Sim. O homem está enganando, ele tá usando homens e mulheres para abrirem igrejas estranhíssimas para distorcer o evangelho. Que se você falar o que é verdade aqui no YouTube, pode até perder a concessão. Sim. E está acontecendo isso nos últimos dias. É a perseguição, né, pastor? A perseguição do cristianismo real. É verdade. Genuíno. Aquele que saiu do Gólgota. Eu creio. Eu vou pedir só licença, pastor, para não lhe atrapalhar. Quero só mandar um abraço aos irmãos. Então está chegando muita gente aqui pelo Facebook. Amém. A paz do Senhor, nosso querido amado pastor Carlos Jorge. Eu cheiro. Amém. Ele colocou aqui a paz do Senhor para os pastores. Que maravilha esse tema, esse assunto. Amém. A paz do Senhor, pastor Carlos Jorge. A paz do Senhor, meu amado irmão, pastor Fábio Oliveira. Pastor Fábio Oliveira. Ele que é pastor presidente da convenção. Uma bênção. Deus abençoe, pastor Fábio. Ele esteve conosco aqui mês passado. Foi uma bênção, pastor Fábio. Eu espero encontrá-lo novamente aqui. Em nome de Jesus. És bem-vindo, homem de Deus. Aos irmãos que estão em casa nos assistindo, você está assistindo o podcast Coisa de Crente, todo sábado, de 7 da noite até as 8 da noite. A paz do Senhor, a nossa irmã Maria Marlene. Ela colocou aqui, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmã. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Aos irmãos que estão no Instagram, nós estamos fazendo aqui um teste também no Instagram, irmão. Amém? Tá com os probleminhas, porque tudo que é novo demora para se acostumar, né? Mas que Deus abençoe os irmãos do Instagram também. Nosso irmão Guilherme, ao nosso irmão Ricardo Cavalcante, Rafaela Silva, Laudiceia Costa. Que Deus abençoe os irmãos também do Instagram. Jéssica, amém. Deus abençoe em nome de Jesus. E aos irmãos do Facebook e do YouTube também, irmãos. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua participação. Você pode mandar pergunta também, fica à vontade. O tema de hoje é o arrebatamento, o momento do arrebatamento, em nome de Jesus, com o nosso querido pastor Elzo André. Pastor, toma a palavra. No caso, o Senhor, ele se manifesta, né, como homem e começa a passar detalhes que o homem precisava se redimir diante do Senhor. Sim. Porque o primeiro homem, como iniciamos a falar, carnal. O segundo homem, momentos carnais e outros momentos espirituais. Sim. Terceiro homem, já é a promessa revelada. Jesus se revela para o homem. O homem tem que nascer do Espírito. Meu Pai é Espírito. E cabe a nós também ser conduzido pelo Espírito. Pelo Espírito. Né? O próprio Paulo, ele falou, né, a transformação dele, porque ele até faz uma conotação. O que eu aprendi, para mim, é como esterco. Ele repudia, né? Eu não aprendi com vocês, eu aprendi com ele. Nós estamos passando aquilo que é de Deus, nós estamos honrando a Deus ou estamos querendo receber honra? Eu vim para fazer a vontade do Pai, não a minha vontade. Pai, se for possível, no momento da dor, ele como homem, estava como Deus. Acabemos com isso, ele não estava, ele estava carne e osso. Ele pode gritar, ele pode falar, porque ele tem autoridade, porque ele estava como carne. E você vê, né, pastor, vai haver, não anulando a divindade de Jesus, mas ali naquele momento, ali ele falava como o senhor acabou de dizer, como homem, quando ele está chorando,
né? Quando ele sente dor, quando seu corpo é ferido, afligido, moído, ali é a natureza humana. Ele como homem, ele passou a dor, ele sentiu a dor de ser abandonado pelos apóstolos, a dor dos açoites, a dor das chagas. Ele sentiu, né, aquela dor. Então, assim, é interessante isso. Deus permitiu que Jesus, no caso, né, que o seu filho passasse pela dor do Calvário, passasse pela dor como homem que era naquele momento, para demonstrar o amor precioso do Senhor por nós. Coisa linda. Não, inclusive, o senhor puxou um assunto que eu posso acrescentar aqui. Prestemos atenção no que eu vou colocar, viu? Que eu já coloquei algumas coisas e o pastor Warner me chama de polêmico. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, pastor. Nosso irmão, o nosso irmão Max Detlavis Benção, o tema da nossa live hoje é o momento do arrebatamento. A revelação. Amém? A revelação. Nós estamos fazendo aqui um apanhado de Gênesis até chegando agora no arrebatamento. O porquê desse arrebatamento, como será, é muito interessante, amém? Deus abençoe também nossa irmã Sueli, que acabou de entrar. A paz do Senhor, minha querida. Pastor, fica à vontade. Está certo aquilo que Jesus fez profeticamente, que o salmista falou, e ele falou: a casa, os cuidados da casa do meu pai, estou falando com as minhas palavras, me provocam dores, né? Me provocam sofrimentos. Está certo ele sair chicotando todo mundo, quebrando banca. Os verguilhões do templo, para defender o templo, ou era mais prático ele dizer: meus filhos, aqui é templo de oração. Casa de oração. Mas ele já fez aquilo para nos provocar, para mostrar que o homem tem limites. Sim, sim. No zelo pela casa do Senhor, nós ultrapassamos limites. É verdade. E temos que ter cautela. Quando eu falei sobre Maria, comparei Maria com a arca, se o primeiro mandamento, se um dos mandamentos diz: honra pai e mãe, e os seus dias serão prolongados. Porque quando ela foi falar com ele disse: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? São detalhes que a gente precisa ver para não confundir as vidas, porque o arrebatamento é chegado. E a gente está vivendo um tempo que nós estamos partindo mais para a parte carnal, a nossa razão, do que a parte espiritual ditada pelo Espírito Santo. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo está a nos falar, mas nós não estamos obedecendo. Estamos querendo fazer as coisas conforme... O Espírito Santo, ele é suave, ele é sensível. Nós falamos que Jesus sofreu demais. E o Espírito Santo, que geme com gemidos inexprimíveis. Isso. Você já pensou que é o sangue de Cristo ser derramado sobre esse mundo podre, imundo, e ele está suportando até aqui, até o grande dia do arrebatamento, para fazer você entender as profecias, você entrar nas profecias, você saber que os poderes celestiais estão abalados, os anjos estão atormentados. Não estão atormentados, eu estou usando figurativamente, porque onde eles estão na verdadeira paz. Mas não é angústia você saber o que Deus faz por eles, e o que Deus faz por nós. E você vê que nós não valorizamos, não atentamos para o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. Pode ver em Sofonias. Se preparem para o grande e terrível dia do Senhor. Estão dizendo nas igrejas que Jesus está próximo, que Jesus vem, que Jesus está chegando. Espere. Não é o momento, não. Jesus está à porta. Estou sendo visitado, viu, pastor Tiago? Pastor Tiago, oh Jesus. Deus abençoe. É um dos pastores nossos. É uma bênção. É, bênção de Deus. Aproveitando, pastor Tiago, um ósculo santo, homem de Deus. Pastor Warner. Amém. O momento é chegado. Okay. E nós precisamos estar alerta. Vivendo, fazendo em obediência à voz do Senhor.
qual a sensibilidade que os ministros estão tendo com o que o Espírito Santo, o Espírito da glória, o Espírito que vai nos conduzir à salvação, qual a responsabilidade que nós estamos tendo com ele? Qual a responsabilidade que a igreja de Sardes, de Tiatira, de Laodiceia, etc., teve com o Senhor? O Espírito Santo falava. Sim, sim. Falou para o ministro, começa a falar para o ministro, o anjo da igreja, e termina falando com todos. Porque ninguém vai ficar, nem vai subir enganado. Quem vai ficar vai saber por que ficou. Quem vai subir sabendo por que foi arrebatado. Isso. O Senhor não vem mais para esse mundo, ele vai ficar nas nuvens. Quem vai vir é buscar o testemunho de você, se vai ser tristemunho ou alegremunho. Né? Porque Jesus mostrou na cruz do Calvário. Sim. Mostrou a mão crucificada. Fala de quê? Realizar de quê? Da obra. A obra do Senhor. Falou dos pés crucificados. O que são os pés crucificados? Você querer caminhar na presença do Senhor e os nossos inimigos estão da nossa própria casa. Aí você diz a casa física, a casa espiritual. Às vezes você recebe uma palavra pastoral e você, se ele tiver pelo Espírito, você entenda que ele está pelo Espírito. Mas se ele não tiver, ele causa dores e nos impede de caminhar na presença do Senhor. Pessoas que você mais confia lhe apunhalando com a lança. Lança não é espada é a revelação. Lança fala da razão do homem. Isso. Pensamentos que surgem na sua mente querendo maltratar os seus pensamentos, que é para serem santos, santificados para o encontro com o Senhor. Pessoas que você faz a vontade do Senhor e você pelas costas sendo criticado, levando chicotadas. Pessoas que era para dar uma palavra de verdade para você e você recebe uma cuspida na cara, palavras distorcidas. Jesus mostrou isso. Jesus, quando se apresenta, e Deus, só vejo isso, e Deus levou sobre si as nossas enfermidades, tudo, né? Está lá em Isaías. Espere. Ninguém é mais cego não, é? Ninguém é mais surdo não. Sabe por que ele falou para ser curado daquele? Porque ele operou a cura da cegueira, para nós vermos o espiritual, enxergar o espiritual. A surdez ele libertou para você ouvir a voz do Senhor. Ali fisicamente, figurativamente. A Bíblia, ela é espiritual, ela não é carnal, é espiritual. Se você pegar nela carnal, você não vai além da letra. Isso. Mas se você, o salmista disse assim, pastor Warner: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ele guardou Jesus no coração, o exemplo maior, para fazer a vontade do Senhor. Onde é o trono de Deus? Nós somos o corpo de Cristo. Onde é que é o altar de Deus? Onde é que é o altar de Deus? Coração. Coração. A alma do homem está no coração, onde coordena o sangue, onde pulsa o sangue, onde determina a ligeireza, a rapidez, o controle do sangue que vem da cabeça. Quem é o cabeça da igreja? O Cristo. Aí o Deus vivo abriu no altar como Pai, cobrindo o homem, guardando aqueles que fizeram a vontade dele, e o sangue descendo, o Espírito Santo falando. O Filho abriu a outra mão no Calvário. O próprio Deus, um Deus só, viu? Mostrando o amor. E o sangue vertendo. O Espírito Santo falando. Onde é que o Espírito Santo, onde é que o sangue, ele circula? No corpo. Quem é o corpo? A igreja. Onde é que o Espírito Santo opera? Dentro da igreja. Ouçam o que o Espírito diz
às igrejas. Ele está falando, o momento é chegado. Aí você vê, o sol escureceu. Nos últimos dias haverá fome de quê? Você vai para escutar, falar de Jesus, o que é que você vai escutar? Você vai para escutar da palavra. O que é que você vai escutar? É o cara ali pedindo dinheiro? Eu fui para uma igreja que o cara lá pediu, recebeu, né, as ofertas, já foi contando lá, não sei nem quanto é que tem lá, das ofertas, mesmo porque o senhor já me conhece, né? Pronto, que o dízimo e a oferta é bíblico, viu? Mas é uma experiência. Individual, né, pastor? Quem foi que deu aquela experiência, aquela viúva, sim. que ofereceu tudo que tinha? E você vai entrar nesse detalhe se o próprio Senhor elogiou, não é? Ele diz, ai de vós que dás o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, e se esquece do mais importante da lei. O juízo, a fé e o amor, parece que é isso, né? Fazei estas coisas e não omitir aquelas, né? Então assim, mas é uma experiência, mas os caras estão se aproveitando disso. É porque estão fazendo, pastor, e eu também vou tomar como um sinal e como profecia, né? Infelizmente é o espírito do anticristo, é o espírito do engano que já está, não é que ele vai reinar, ele já está reinando ao nosso derredor, porque eu creio que ao nosso redor está o espírito do Senhor. Então, ao derredor, o espírito do anticristo já está solto, ele já está agindo. Tem igrejas que estão preocupados, eu vejo isso na internet, quem é o anticristo? É o Papa, é não sei quem. Não, o espírito dele já está solto, ele já está agindo. Mas pode... Não, ele já está agindo. Temos que nos preocupar com a nossa salvação. Crendo que o Senhor está voltando para nos buscar. Agora, se eu vou subir ou não, é uma intimidade, uma experiência de cada um de nós. Mas que ele já está agindo, já é revelado, ele já está. Então, como igreja, temos que buscar essa intimidade, essa experiência, a busca pela salvação, em nome de Jesus. Pastor André, tem um irmãozinho que está aqui dando a paz, ele está nos assistindo, o nosso irmão Sérgio Melo Silva. Ele colocou aqui, cadê? Ouvindo vocês aqui em Balneário Camboriú, São Paulo, Santa Catarina. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Maravilha. Estamos longe. Deus abençoe nosso irmão Sérgio, amém. A voz do Espírito Santo, ela rompe barreiras. É verdade. É diferenciada, né? E o senhor veja, a gente tem que estar atento, porque o momento é chegado. Sim. E o espírito maligno, ele quer confundir o que é o caminho. O Senhor permitiu ele entrar na mente dele. Porque o Alto Pico, se o senhor procurar o Monte Everest, o senhor vai ver as riquezas do mundo? Não. Não é. É a mente, para mostrar que, porque da nossa mente é profundo isso, viu? Guarde esta orientação e consulte na palavra se é o Senhor que está me usando e usando o pastor Warne. Nós temos 3 espíritos. O espírito destruidor, o nosso espírito e o espírito do bendito, do eterno, do maravilhoso, do santo, né? Aí o espírito destruidor diz, vai por aqui. O espírito do engano tentou fazer isso com ele. Sim. Se tu és Deus, transforma essas pedras em pães, né? E etc. Aí o Espírito Santo diz, não vá não, nessa onda não, meu filho, você vai se atrapalhar. É uma voz tão suave, né? E o seu espírito, que recebeu lá como carne, Adão, vai decidir se vai atender a voz dele, a orientação desse marginal, desse inimigo de nossas almas, ou se vai atender a voz do Espírito Santo, do nosso Deus, do Espírito Santo, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque nos últimos dias, ele falou para o homem não ficar desatento. 333 profecias. Se quiser mais, quem quiser mais profecia, é para quem ficar, viu? Quiser ver se vai acontecer. Eu não quero subir. Subir, né? Então, assim, quando
houver guerras, rumores de guerra, né? Israel se tornou Estado, nação. Os carros lá em Naum, né? Naum 2:4 é 4:2. Os carros se enfurecerão e subirão sobre as praças como tocha de fogo, mais acidente do que a gente está vendo, passando por cima de inocentes, Sim, né? sim. Pai contra filho, filho contra pai. A primeira profecia está lá nas primeiras páginas, quando o homem pecou, no capítulo 2 ou 3, lá de Gênesis, né? Desobedeceu a orientação do Senhor. Quando ele se vê nu e se veste com figueira, folha de figueira, fala de Israel. Veio para eles e eles não aceitaram. Aí vem a segunda profecia. O animal sendo sacrificado. O cordeiro, né? A pele. Para esconder o pecado do homem. Para esconder o pecado do homem. Você tem substituído o seu pecado pela glória do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o mal, de toda a imundície. Tem dado testemunho com o verdadeiro testemunho, que é do Cordeiro santificado para a glória de Deus, o Santíssimo. Como é que você tem se compromissado para o grande e terrível dia do Senhor? Um dia não está próximo. Chegou. É chegado, ele chegou. E os anjos vão arrebatar você, tirar você com força, porque ainda somos carne. Temos os nossos limites. Sim. Nós temos o nosso limite de julgar. Nós somos carne. Eu mesmo, lá na igreja, eu digo, ninguém confia em mim, não. O que mais nós estamos vendo é pastores, os anjos da igreja, caindo. Verdade. E talvez sejam Davi, esses que caíram. Pecaram, mas são íntimos de Deus, amados de Deus. Né? Fala com Deus boca a boca, Deus se alegra dele. E tem outros que não tem medo. Apronta, e Deus falando. E vai ficar. Vai ficar. Então, assim, tirados com força. Nós ainda estamos atrelados, nós, entre aspas, viu? Atrelados a coisas mundanas. Mas o Espírito Santo quer nos arrebatar, nos conduzindo, nos colocando, nos forçando a entender que o momento é chegado, que o momento chegou, que o momento é sublime e você não vai mais precisar chorar. Eu até questiono com Deus, viu? Ô Senhor, não posso derramar aquelas lágrimas que quando o teu Espírito me visita, oh glória. Eu creio. Oh aleluia, eu creio. Não posso derramar lá na eternidade, Senhor. Ele falou que não, hein? Não haverá mais choro, nem pranto. Você perdeu uma oportunidade dessa para dar oportunidade ao marginal, ao inimigo de nossas almas, aquele que não presta, que não vale nada, que opera com engano para tirar sua bênção, para roubar, matar e destruir. Você vai deixar o Espírito sublime não operar na sua vida, não dizer o caminho. Estejamos atentos. Eu creio. Estejamos apercebidos que não podemos vacilar. A corda já está próxima. Falta só um pouquinho de tempo para você romper essa porta, ser arrebatado pela força, os anjos lhe ver como um testemunho real e verdadeiro de Jesus, um testemunho real e verdadeiro daquele que nos amou primeiro, um testemunho real e verdadeiro, que não retrocedeu um milímetro sequer. Tudo foi feito por ele. E até na cruz do Calvário, ele derramou do bem mais precioso. Que não foi só na cruz do Calvário não, viu? Ele começa a derramar lá no Gólgota, no Getsemane. Termina no Gólgota. Para mostrar o amor dele por cada um de nós. Aí ele perguntou a Pedro, porque ele não dá a glória dele a outro. Ele deixou
Judas, o significado de Judas é louvor a Deus. E ele não foi um louvor a Deus. Ele avisou, eu darei, porque o próprio João perguntou, é um de nós, Senhor, que lhe trairá? Aí ele disse, não, é a quem eu der o bocado. Foi uma escolha dele, porque profeticamente eu creio que seria João ou Pedro. Mas ele mudou quando ele disse, ele se acusou, é um de nós, Senhor. Porque João é que escutava a batimento do coração dele, subia, né? Uhum. Subiu lá para o alto monte. Ele disse, não, é a quem ele está no controle de tudo. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da vida do pastor Warne. Ele está no controle de tudo. Eu creio. Basta você deixar ele agir e operar na sua vida, para que o arrebatamento seja nítido, real e verdadeiro na sua vida e na minha e do pastor Warne. De todos que deixaram o Espírito Santo agir. Arrebatados é tirado com força. Tirado com força. Não é fácil não, viu? Se libertar da carne. A carne quer imperar. Mas o Espírito quer nos salvar, nos resgatar. Glória a Deus, eu creio. Então, assim, pastor Arne, Pedro, quando o Espírito Santo, que eu falei no começo, já está na hora? Já. Eu vou concluir aqui. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre Pedro, ele alcançou a revelação. Quem eles dizem? A multidão. Sim. Quem diz que não, Jeremias, Isaías, João Batista, ou algum dos profetas. E vós, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado sois, Simão Barjonas. Se lembrou até da família, sobrenome. Porque quem tu revelou não foi a carne, mas foi o Espírito, foi meu Pai que está no céu. Glória a Deus. Mas lá na frente, ele fala bobagem. E lá na frente, ele nega o nosso mestre. Tu falas como um dele. Tu és um dele. Não, sou não. Tu fala como um dele. Não. Tu veste como um dele. Não. Aí o Senhor diz, está dizendo para mim, para o pastor Arne, para você. Ó, eu vou estar no mar da Galileia. Ressuscitei. Ele ressuscitou, viu? E vem buscar a igreja. Tudo que ele falou para o arrebatamento aconteceu. Glória. Aconteceu. Só falta 333. Vou estar no mar da Galileia. Reúne os meus discípulos. Sabe quem é discípulo? Aquele que está sempre a aprender. E aprender com o Espírito Santo. Não é com homens, não. Com o Espírito Santo de Deus. Esse é que devemos aprender. Vou estar no mar da Galileia. Quero vê-los todos lá. Em especial a Pedro. Em especial a Pedro. É a você mesmo. É a mim mesmo. É o pastor Arne mesmo. Em especial a Pedro. Sabe por quê? Porque ele sabe o nosso coração. Ele conhece o coração de Pedro. Em especial a Pedro. Mas ele vai lhe fazer uma pergunta. Pedro, tu amas-me mais do que a estes? O pastor Elzio André e ao pastor Arne. Tu amas mais do que a eles? Pedro disse, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes nós temos sido arrogantes com o Senhor? Aí ele perguntou a segunda vez. Perguntou a primeira como pai. Perguntou a segunda como filho. Tu me amas, Pedro, mais do que a esse? Ele disse, tu sabes, Senhor, que eu te amo. Aí perguntou a terceira vez como Espírito Santo. Tu me amas mesmo, Pedro? E aqui, pela hora, eu encerro, ou o Espírito Santo manda parar. O arrebatamento chegou. Tirado com força, e obrigado, pastor Arne, pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia. E meus amados irmãos, palavra poderosa. E quando o senhor estava finalizando, eu lembrava de João 16, e o tempo é chegado, e a hora é esta. Eu creio, a profecia está se cumprindo, pastor. E a igreja se prepara para se encontrar com o noivo nos céus. E você, igreja, não perca essa viagem não. Onde o bilhete é a misericórdia do Senhor, é o sangue de Cristo que nos dá acesso ao Pai. Então,
Boa foi essa palavra, esse tema foi maravilhoso, pastor. Temos que parar para refletir. Para onde é que nós estamos caminhando? Para onde é que a igreja está caminhando? Arrebatados com força. Arrebatados, tirados, eu creio. Então, que Deus abençoe. Eu quero agradecer a cada irmão que participou, que ouviu, que... Lembrando, segue a gente, irmão, no Facebook, no YouTube, no Instagram, Coisa de Crente AL. Amém? Eu quero agradecer pastor Elzo por ter achado tempo para estar conosco. A cada irmão, que é uma bênção ter vocês conosco aqui, irmãos, em nome de Jesus. O objetivo desse podcast é falar de Jesus, é levar a palavra, esperança através do nome de Jesus Cristo. Amém? Ore pela gente, irmão. Temos alguns projetos futuros, quem sabe está na mão do Senhor. Amém? O querer, o efetuar está nas mãos dele, eu creio. Pastor Elzo, eu gostaria que o senhor fizesse a oração final, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu usar. Glória a Deus. Meu Senhor, o quanto todo este povo precisa do teu socorro bem presente na nossa vida, Senhor. O quanto nós precisamos de ti. O próprio libertador, usado pela tua glória, Moisés, tirado das águas, confessou: sem a tua presença não damos um passo. Mas a tua misericórdia é infinita, Senhor. Tu deixaste a tua misericórdia se derramar sobre nós. O sangue do teu filho amado, o teu primogênito, foi derramado na cruz do Calvário, no Monte Gólgota. E hoje não podemos dizer que não conhecemos a verdade. Nós conhecemos, Senhor, porque ele confirma, o sangue confirma que o caminho, a verdade e a vida é verdadeiro. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Como ele falou, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ajuda-nos no grande e terrível dia do Senhor a não perdermos a nossa salvação. Ajuda a nossa família, Senhor, toda ela, Senhor, para a glória do teu nome, porque estaremos uma eternidade contigo aos teus pés, te adorando, porque tu és o Deus que não mente. É um Deus que disse: se creres, será salvo tu e a tua casa. Aceita todo o procedimento desta oferta, deste podcast. Abençoa o teu filho, Senhor, dando a ele força, saúde e a diretriz concreta do teu Santo Espírito, para que cada dia mais, cada instante que ele realiza a obra, a eternidade tua se alegre com ele, Senhor. E as bênçãos da tua eternidade sejam derramadas, tu abra portões de bênção para a vida dele, Senhor, e a família dele. E ele confirme Ebenezer. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Assim oramos, pedindo a tua ajuda, a tua coordenação, a tua diretriz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus queridos. Muito obrigado, pastor Elzo André. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Amém. E você, meus queridos irmãos, que ficaram conosco até agora, que Deus multiplique a vossa alegria em nome de Jesus. Lembrando, o pastor Elzo André é pastor presidente do Ministério Cristão Abraço. Fica localizado aonde, pastor, por favor? Na rua Professor Paulo, é o nome tão, Paulo Tonlete, Paulo, oh Jesus. Fica próximo ali. Esquina com o Posto Neno, ali na Rua Formosa. Pronto, não tem como errar. Não tem como errar. Quando terminar o podcast, eu vou me lembrar do nome. Deu um branco agora. Entenda que eu estou com 60 já, viu? Eita, gente, mas não tem erro não. Você que mora na parte baixa de Maceió, meu querido, fica ali próximo ao Posto Neno, que é muito conhecido aqui na Ponta Sonolete, Grossa. Paulo Fica à Sonolete. Paulo Sonolete. Professor Paulo Sonolete. Rua Professor Paulo 113 Sonolete. 113. Ponta Ponta Grossa ali, né, pastor? Na Ponta Grossa, mas não tem erro não, irmão. Coloca lá no Posto Neno, que é o posto de gasolina muito conhecido aqui na parte baixa. De frente ao Posto Neno você vai ver a igreja cristã Abraço. Amém? Aos domingos, quartas e sextas, a partir das 19 horas,
e se encerra às 21 horas. Amém. É bênção do céu. Aí, pastor Elzo André, meu querido, muito obrigado. Obrigado, pastor Elzo. Amém. E você onde está, em nome de Jesus, que Deus abençoe poderosamente. Olha só, sábado que vem não teremos podcast, porque o pastor vai estar em uma reunião. Mas no outro voltamos normalmente, amém? Então nos reencontraremos daqui a 2 semanas, mas não se preocupe, eu vou colocar lá no Facebook, no Instagram, para te lembrar, em nome de Jesus, amém? Firmando aliança. Daqui a 2 sábados voltamos com o nosso podcast aqui para a honra e glória do Senhor. Lembre-se, meu querido, viva o hoje como se Cristo fosse voltar já já, porque Ele está voltando. Fique na paz e até o próximo podcast Coisa de Crente. Vamos embora, paz do Senhor, em nome de Jesus.